Bom, queria agradecer a presença de todos, todas e todes. Queria já deixar avisado que as meninas vão estar aqui do lado com um papelzinho. Então, quem tiver perguntas e quiser fazer durante, é só chamá-las e aí elas passam e essas perguntas vão chegar até mim de alguma maneira. Então, participem. Hoje a gente vai fazer aqui, pela primeira vez, o Clube do Livro Eldorado, sem a Rádio Eldorado existir. Então... Então, para mim, é um dia, é um dia de luta e de sobrevivência, porque esse programa vai continuar em podcast de qualquer maneira, levando esse nome, que é o Clube do Livro Eldorado, que é onde ele foi criado e onde ele foi construído nesses 68 anos de história da Eldorado. E eu estou aqui com a Giovana Madalosso, que é essa escritora que eu admiro profundamente, que tem 4 livros lançados, que é A Teta Racional, Tudo Pode Ser Roubado, Sweet Tóquio e Batida Só. E como o Paulo disse, em 2022 ela fez essa foto histórica aqui. Eu lembro direitinho do dia, porque eu cheguei e estava uma fila gigantesca, com várias mulheres, e muitas delas falando que era a primeira vez na vida que elas estavam se auto-intitulando escritoras. Então, tinha assim, eu escrevi um livro infantil, mas eu tinha dificuldade de falar que eu era escritora, então, para mim, é um dia muito importante. Então, essa foto, além da foto, ela representou muito, eu acho, na autoafirmação e para as mulheres falarem que são escritoras, que parece um movimento fácil, mas não é. Então, queria começar perguntando para a Giovana se ela sabe da importância desse dia, nesse sentido, e quando você se disse escritora. Bom dia, que alegria ver todos vocês aqui, leitores, amigos queridos, escritoras que estavam nesse dia. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa feira que eu amo, que é um presente para São Paulo. Do lado da Roberta, eu também estou na torcida para Eldorado voltar. Eu ouvia todo dia o Sol a Pino, minha filha aprendeu a gostar e entender o tamanho da música brasileira voltando da escola e ouvindo comigo. Então, que entorno especial que eu tenho comigo aqui hoje. Olha, sobre a foto, eu quero dizer... Bom, primeiro falar das companheiras que estavam comigo quando a ideia surgiu e ajudaram a levantar essa foto, a Natália Timmerman, a Paula Carvalho, a Esmeralda Ribeiro, do Quilomboje, que está aqui, Débora Goldenberg, Sonifer Sec e mais 420 mulheres que tiveram com a gente nesse dia. Eu quero agradecer ao Paulo, porque nós quase desistimos de fazer essa foto. A gente tinha um medo muito grande que essa foto não tivesse representatividade suficiente, né? Que fosse uma foto para registrar as mesmas mulheres de sempre, aquelas que estavam na mídia, né? E que aí não tinha tanta razão de ser acontecer essa foto. Mas realmente foi uma surpresa muito grande quando a gente chegou aqui, né? E encontrou essas 420 mulheres. Foi ali dentro, foi um dos dias mais bonitos da minha vida, assim, é aquela coisa que, quando eu morrer, acho que vai passar na minha retina. E, por muito tempo, a gente achou que o grande valor desse movimento foi um movimento que se espalhou para 32 cidades, se não me engano, fotografou 3.200 mulheres, foi para outros países, teve foto em Londres, em Lisboa, na Estônia, teve foto em Jujuy, na Argentina, e muitas fotos no Brasil, claro. E a gente achou que o grande mérito desse movimento seria fazer um mapeamento da escrita feita por mulheres no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Porque, quando as fotos começavam a chegar, a gente via uma coisa linda, que tinham mulheres escrevendo em cidades que a gente nunca ouviu falar e nem conhecia. Então, eram cidades ribeirinhas, cidades pequenininhas que nunca tinha ouvido falar o nome lá no sul do Brasil, o coreto cheio, 30, 40 mulheres com livros nas mãos. Bom, isso mostrou para a gente, primeiro, uma coisa muito poderosa, né, que é aquela coisa que as pessoas falavam, a gente não publica tanta mulher porque as mulheres não têm tanto tempo para escrever, são muito sobrecarregadas pelas tarefas domésticas, né? E, de fato, somos, porque as mulheres elas desempenham 10 horas a mais de tarefas domésticas no Brasil do que os homens. Mas o que a gente viu é que as mulheres escrevem mesmo assim, né, apesar de tudo isso. Mas eu acho que o mais rico, no final, nem foi esse mapeamento que a gente fez da escrita fora do eixo Rio-São Paulo. O mais rico foi isso, que ficou para as mulheres, que era essa coisa, será que eu sou escritora?
As mulheres vinham, né? Eu sempre conto o caso da Leni Blue, que estava sentada na minha frente, aqui na foto do Pacaembu, e ela falou assim: Giovana, eu tenho texto em mais de 10 livros, eu não ia vir aqui porque eu não me achava escritora o bastante para isso. Quase nenhuma mulher, né, consegue se nomear. E quem é que pode fazer essa nomeação, né? Ninguém, senão nós mesmas. Então, eu acho que o grande mérito do movimento foi esse, né? A gente poder se dizer escritora. E, às vezes, eu fiquei pensando, por que eu me entreguei tanto para esse movimento? Por que eu chorei fazendo o podcast que foi feito com a Tati Nascimento, que está aqui na plateia, e produzindo, né, o livro que tinha os registros? Porque eu sou essa mulher. Eu sou a mulher que, desde os 8 anos, já queria ser escritora, já estava escrevendo os meus poeminhas precários lá no diário, e eu só fui conseguir falar isso com 37 anos, 38 anos, com um livro publicado. Então, essa coisa muito difícil, né, muito diferente da maioria das outras profissões, porque você se forma, você recebe o seu diploma, né, médico, ou você faz um curso profissionalizante de auxiliar de cozinha, seja lá o que for, e alguém fala para você: parabéns, a partir de hoje você já pode exercer a sua profissão. Ninguém faz isso por um escritor, né? Então, a gente ter que se autotitular é muito difícil, e é muito difícil, especialmente sendo mulher artista no Brasil, e não tendo, né, aquele apoio e aquela validação de voz que a gente sempre espera. Sim, eu fiquei pensando nisso, porque a gente é de uma geração, eu acho, que cresceu com uma frase muito forte, e que eu acho que isso muito uma frase para reforçar o patriarcado, que era que as mulheres competiam entre elas. E a gente cresceu, muitas vezes, acreditando nisso. E acho que a gente foi entendendo, aprendendo com as que vieram antes e lendo e entendendo o feminismo, que era o contrário, e que a gente poderia se ajudar e a gente tinha que estar junto, e que isso não era que uma podia levantar a outra. E eu vejo isso hoje, muitas escritoras fazendo isso. Giovana é um caso, mas tem muitas escritoras que estão sempre divulgando, estão sempre fomentando novas artistas que estão chegando, né? Não, com certeza. Acho que essa ideia competitiva caiu, né? Finalmente. Arrumaram ela para enfraquecer a gente. Já era. E quando você acha que quando você lançou a Teta Racional, você já era escritora? Você já se assinava escritora? Não, eu ainda estava preenchendo fichas de hotel como jornalista ou como publicitária. E eu acho que eu escrevi o meu romance depois de A Teta Racional, ainda não me achando tão escritora e ainda achando que ninguém ia ler. Tanto que foi um romance que eu coloquei vários tipos meio conhecidos aqui em São Paulo, e eu não tomei o cuidado de mudar muito esses personagens, porque eu falei: ninguém vai ler esse livro. Então, acho que foi depois do Tudo Pode Ser Roubado e do maior reconhecimento que eu tive com essa obra que eu passei a bater no peito e dizer que eu sou isso. Então, você acha que a gente já começa a se reconhecer quando a gente é reconhecida? Ainda é assim, né? Não tem muito. Falando dos seus livros todos, eu acho que tem muitas personagens mulheres, e são personagens que é difícil da gente defini-las, né? A gente tem sempre uma coisa assim: essa daqui é a melhor, essa daqui é boa, essa é má, essa não. Elas são todas muito complexas. São mulheres que, né, tem a babá no Sweet Tokyo e a patroa no Sweet Tokyo, mas elas têm relações complexas e são mulheres complexas. A gente não consegue defini-las. Você acha que isso faz parte também do seu posicionamento político e feminista, de não taxar mulheres? Olha, acaba fazendo, mas nunca é planejado. É muito interessante. Eu amo isso na literatura, né? Porque eu sou colunista da Folha. Então, tem semanas na Folha que eu sento para escrever sobre uma pauta, que eu penso assim: nossa, os números de feminicídio tão horríveis, eu quero escrever sobre feminicídio, eu quero falar sobre a divisão desigual de tarefas. Então, eu diria que eu vou desse cenário externo para dentro, na escrita. E a escrita literária, para mim, ela nasce de um outro lugar, é uma escrita que nasce das minhas angústias pessoais. É claro que teve um certo coeficiente político, vamos dizer assim, quando eu percebi. A primeira entrevista que eu dei, depois que eu lancei a Teta Racional, foi para a revista Bravo. Eles me perguntaram qual eram as minhas influências. Eu falei 8 autores homens. Quando os caras saíram da minha casa, bateram a porta, eu falei: meu Deus, que vergonha.
eu só li homens, eu vou atrás de ler mulheres. E aí eu comecei a observar, né, a falta de alguns personagens femininos e de lacunas na literatura brasileira. Hoje, aliás, tem um texto muito bom na Folha falando isso, né, que foi só de 2010 para cá que começam a aparecer em maior quantidade as empregadas na literatura. Vieram com essa nova onda, né, da escrita feita por mulheres. Mas tudo isso para dizer que, em geral, eu escrevo muito a partir das minhas angústias pessoais. Então, essas personagens, elas surgem antes para eu falar de questões que eu estou observando ali no meu dia a dia e que eu resolvo levar para as páginas. E aí eu acho que calha de ter esse casamento, né? De trazer personagens que eu acho que são relevantes. Então, por exemplo, o livro Sweet Tóquio nasceu das minhas angústias maternas e do nervosismo que me deu ao ver que aqui em Higienópolis tinham tantas babás caminhando pelo bairro com as suas roupas brancas e que elas não estavam nos livros, que elas não estavam nas histórias e que elas estavam sequer no debate político, né? Porque falava-se muito pouco delas. A gente começou a falar quando surgiu ali a PEC, né, das empregadas, aí que o assunto eclodiu. Então, eu comecei a observar isso, né? Achei que tinha que ter lugar para isso na literatura, comecei a ouvir as histórias dessas mulheres. Por exemplo, teve uma história que me marcou muito, aconteceu aqui no bairro também, né? Que foi uma empregada que teve um bebê na área de serviço, ela já morava na área de serviço, ela já morava com a filha na área de serviço, então ela chegou à conclusão que, se ela tivesse mais um bebê ali, ela ia ser mandada embora. Então, ela pariu uma criança escondida dos patrões nesse lugar e colocou numa sacola na frente de um prédio aqui perto. E aí as câmeras viram, né? E ela foi presa por isso. E, quando ela foi solta, a opinião pública caiu em cima dela, né? A mídia caiu em cima dela. E aí eu reparei que, bom, primeiro todo mundo condenando essa mulher e eu só imaginando a dor dessa mulher para ter feito isso. Mas o que me chamou a atenção foi que ninguém perguntava onde é que estava o pai. Tudo isso para dizer que eu acho que essas histórias vêm para mim, né? Não é uma coisa muito... Preciso abordar tal problema. As histórias começam a chegar das minhas angústias, das coisas que eu observo no dia a dia, e aí eu vou construindo essas mulheres, né? E eu acho que a complexidade delas surge à medida que você se aprofunda no personagem, né? Porque quando você começa... Essa babá, por exemplo, do livro, eu gosto sempre de falar que só um pedacinho dela é babá, né? Ela é uma mulher enorme em torno de uma babá, que calhou de ser babá por uma situação social, né, que foi imposta a ela. E, à medida que você vai se aprofundando nesses personagens, né? Por exemplo, eu viajei para uma cidade do interior do Paraná para construir todo um passado para essa babá, para entender de onde ela vinha, né? Esses personagens vão ficando complexos porque não tem como eles não ficarem, né? Então, não é tão matemático esse planejamento. Você falou ali de quando você falou para a Revista Bravo, dos seus 8 autores, né? Homens, e depois você falou, ixi, o que eu fiz, né? E eu venho vendo, né, e acho que isso muito construído por você e por outras escritoras, mas hoje em dia a gente tem esse movimento de Leia Mulheres muito mais forte e atingindo muita gente. Fico pensando, nós que fomos formadas lendo homens, né, e está resultando no que está resultando, sei lá, e eu fico pensando no que vai resultar essa formação nas novas gerações, porque elas vão ter a oportunidade de ler coisas que a gente leu diferente, né? A gente leu o sexo a partir do homem, a gente leu a mulher a partir do homem, né? O que você acha que isso acarreta para a nossa formação futura? Ah, vai ser maravilhoso. Porque vamos falar de uns números interessantes aqui, tá? Eu vou citar, quem me ouve falando por aí, escuta meus podcasts, fala, ela vai falar esse número de novo, mas é um número muito bom, vale a pena repetir. Tem uma pesquisa da Regina Dal Castanho, feita, né, na UNB. Ela e a equipe dela leram praticamente todos os romances brasileiros de 1990 a 2004. E ali a gente vê que 75% desses romances eram escritos por autores homens e tinham protagonistas homens. Então, a mulher ela sempre aparecia como a esposa, a namorada, a amante, acho que nem a empregada, talvez raramente.
apareciam nesses lugares, né, de menor protagonismo. E aí, agora, né, com essa revolução linda que a gente assistiu, e eu acho que essa foto aqui do Pacaembu e essas fotos que foram feitas no Brasil inteiro registraram isso, né? Hoje a gente tem catálogos equilibrados. E eu gosto de frisar que não só porque é uma iniciativa da editora para dentro, temos que equilibrar o catálogo, é um pedido dos leitores, porque as mulheres chegaram com frescor narrativo, com uma fúria positiva na linguagem, encantadora, e trazendo aqueles temas que, às vezes, os homens já abordaram e foram muito bem abordados, né? Não estamos aqui falando mal da literatura escrita feita por homens, eu fui criada por homens. Da literatura masculina. Masculina, que escreveram livros maravilhosos. Mas, assim, a gente pega essas histórias escritas, às vezes, por corpos que passaram por certas situações, né? É o corpo que foi abortado, né? Por exemplo. Então, a gente ganha muito, né, com essa experiência, com esses pontos de vista. Tem um exemplo muito legal também, que é sobre a Siririca. No Batida Só tem uma Siririca que rende muito assunto, né? E as pessoas, às vezes, falam assim, mas por que você botou essa cena de Siririca no seu livro? Primeiro, porque era coerente com a história que eu estava contando, né? Nesse livro tem... Depois a gente vai falar dele, eu acho. Mas nesse livro tem uma personagem que está muito chapada de antidepressivos e a sexualidade dela, a libido dela, claro, está muito nocauteada. Então, eu achei que um jeito bom de falar sobre isso era ela se tocando e não conseguindo gozar nunca. Isso era coerente com a minha história, mas também teve um viés político na hora de escrever. Eu pensei assim, cara... A gente tem muito poucas cenas de prazer feminino na literatura, e eu não estava errada. Eu fui procurar uma amiga minha, Irka Barrios, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, que estava na foto das escritoras em Porto Alegre, e a Irka está fazendo uma pesquisa muito legal das siriricas na literatura brasileira. São pouquíssimas, e quando aparecem, não é para o prazer da mulher, geralmente a mulher está se tocando para o homem assistir. Então, quando essa Siririca entra no livro, ela entra nesse lugar disso que a gente está falando, do que eu acho que a literatura feita por mulheres está trazendo, né? Que é essa necessidade de trazer o que não aparecia antes. E acho que isso é extremamente libertador, né? E coloca a gente num lugar, enfim, né, de aceitação das nossas questões e muito mais livre. E a mãe da Giovana adora essa cena, né? A minha mãe se recusa a ler meus livros porque tem sexo, ela pula. Tem que avisar a página. Todo livro que eu lanço, ela fala, filha, para que colocar sexo? E aí eu falo, mamãe, é uma questão política, por favor, entuba essa cena. Bom, entrando no maravilhoso, alguém falou literalmente aqui, né? Entuba essa cena. Falando do Batida Só, o Batida foi um livro que se impôs na sua vida, né? Você já falou isso para mim algumas vezes. Você estava pensando em fazer uma outra coisa e esse livro se impôs. Como foi essa imposição desse livro? Olha, eu já escrevi muita coisa na vida, né? Como eu estava falando, me formei em jornalismo, trabalhei no jornalismo, fui redatora publicitária, fui roteirista de séries para alguns canais. Mas eu amo demais a literatura, disparado, assim, é o meu lugar preferido, porque a literatura não obedece a algumas regras, prazos e demandas de projetos. O que eu quero dizer com isso? É que a gente escreve, a gente precisa estar com o coração palpitando ali no que a gente está escrevendo, eu acho, pelo menos para mim é assim. Eu terminei de escrever Sweet Tóquio e eu falei, cara, agora eu quero escrever sobre a menopausa, porque esse assunto é muito interessante. É um outro assunto que era tabu, pouco discutido. Eu sabia que ia entrar muito na mídia, então eu falei, pô, esse livro vai bombar. Eu não costumo escrever pensando, vou escrever o que vai bombar, mas pensei, coincidentemente, vai ser muito legal falar disso nesse momento. E eu não estava errada, porque logo depois saiu o ID4, da Miranda July, e teve toda essa onda e mostrou que realmente as mulheres estavam carentes, né, de falar sobre essa questão que as outras gerações de mulheres atravessaram em silêncio, né? Como eu sempre falo, é pior do que ter calorão, pior do que ter irritabilidade é não poder falar sobre isso.
Então, eu comecei já a escrever um livro sobre menopausa. E comecei a escrever também porque senti que ia entrar na menopausa, e eu sou tão ansiosa que eu tenho essa ilusão de que, se eu escrever a respeito, o negócio já passou. Aí vou escrever logo o livro para me livrar dessa questão da minha vida. E o meu companheiro que está ali falava, escuta, você não quer viver a menopausa antes, para depois escrever sobre ela? Era o que deveria ser feito, e aí a vida me puxou. Por que a vida me puxou? Porque eu comecei a escrever esse livro e a minha filha adoeceu. Né? A minha filha desenvolveu um problema cardíaco grave, difícil. E, quando eu ia escrever sobre a menopausa, esse romance, esse assunto que é tão relevante na vida das mulheres, parecia muito pequeno para mim. Porque, de repente, do dia para a noite, eu me encontrei confrontada com questões muito dolorosas. O corpo, o adoecimento, a minha ausência de fé, porque eu sempre fui ateia. Desde pequena, eu já me recusei a fazer primeira comunhão, eu já falei, não acredito em Deus. Nunca pensei em Deus durante 40 anos, praticamente, né, que foi esse arco que eu cheguei até aí. E aí, de repente, eu queria alguma fé, eu queria Deus, eu queria alguma coisa para me segurar em algum lugar. E eu vivi, né, toda essa situação que foi muito difícil para mim. Eu, ateia, passei a frequentar centros de cura, em lugares que eu sempre tinha olhado com cinismo, com desconfiança. E não conseguia escrever nenhum outro livro, mas também não conseguia escrever sobre isso, porque eu sempre pensava, tá, então, de repente, eu vou escrever uma autoficção sobre essa coisa difícil que eu estou vivendo. Mas eu tinha muito medo de expor a história da minha filha. Eu pensava, meu Deus, daqui a pouco essa menina vai ter 16 anos e vai falar, pô, mãe, você escreveu um livro contando tudo que eu vivi? Quem falou que eu queria que você fizesse isso comigo? Então, eu fugi desse livro. Ele ficava vindo para mim e eu falava, não vou escrever a respeito. Mas aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito curiosa. É uma delícia falar para o público aqui em São Paulo, porque tudo aconteceu aqui nesses quarteirões, né, na minha vida. Eu estava aqui na frente do HC, passando, e eu vi uma mãe arrumando um lenço na cabeça de uma menina que estava fazendo químio, e eu comecei a chorar muito. E eu não sou de chorar, eu tomo antidepressivo. Então, naquele momento, eu entendi, se eu estou chorando, é sobre isso que eu tenho que escrever. Eu não posso mais fugir desse livro. Era essa coisa, né? Tem que escrever onde o coração palpita. E aí, a partir desse dia que eu decidi escrever, eu levei 2 anos só para inventar uma história totalmente descolada da história que eu vivi, que trouxesse todos esses elementos de corpo, doença, fé, mas que não contasse a história da minha filha. Então, foi muito curioso, porque foram 2 anos para fazer uma travessia da história vivida para a ficção, e depois só 1 ano para escrever. E outra coisa muito curiosa foi que eu ficava tentando achar a voz narrativa e não conseguia, ficava cavando a história e não conseguia, e esse livro só deslanchou no dia que a minha filha se curou. Aí eu escrevi rapidinho, porque era passado. Eu acho bonito... O caminho feito é muito bonito, né? Porque eu acho, até a primeira vez que eu entrevistei a Giovana, logo depois que ela tinha lançado esse livro, eu acho que você tinha até um pouco, você se segurava até de falar que essa era a história da sua filha, né? Você segurava ainda. Ela deu a entrevista bem maneirando, e no final ela falou, preciso te falar a verdade. Que eu já sabia, na verdade, que era verdade, porque eu também já sabia disso, né? Então, eu acho que teve um movimento, e transpor para a ficção isso foi uma maneira muito, para mim, muito, assim, uau, acho uma obra de arte muito completa, porque a Maria João, que é essa personagem principal, ela é diagnosticada com uma doença no coração, e, para viver, ela não pode viver muito. E, não vivendo muito, ela entende que não viver muito não faz ela viver, e que ela deveria viver. Então, você criou um conflito muito perfeito, né? E aí eu queria saber que horas que você conseguiu essa eureka, assim, e se você sacou a preciosidade do que você estava fazendo quando você falou, nossa, é isso. Obrigada, Roberta, pelo comentário generoso. Isso é bem engraçado isso mesmo, porque as primeiras entrevistas eu sempre falava, o problema de saúde de uma pessoa que eu amo muito,
E aí é super engraçado, porque eu escrevi todo esse livro para não contar, dei todas as entrevistas escondendo, e agora eu sento e conto tudo a respeito. E a minha filha adora, porque ela falou, mãe, conta mesmo, porque outras pessoas que tiveram um problema igual ao meu vão poder se relacionar. Então, estamos bem resolvidas, vou contar tudo. Nasceu da observação do problema dela, que foi muito triste e muito difícil, porque quando o quadro estava mais agudo, eu ia dar uma bronca nela, ela começava a chorar e eu parava, porque eu falava, meu Deus, será que ela pode, né, desmaiar ou ter uma parada? Teve um dia que foi muito marcante para mim, que eu levei ela num parque de diversões, viajamos, família, primos, e quando a gente entrou nesse parque, todo mundo muito animado, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? A menina não vai poder ir na montanha-russa, né, não vai poder ir no trem fantasma. E aí, o que eu comecei a fazer como a mãe protetora? Arrancar todas as emoções da vida dela. Então, não brigava, não podia ir ver filme de terror, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser quando ela se apaixonar um dia e esse coração disparar quando a pessoa amada aparecer? E aí, o que eu comecei a observar? Que quando a gente tira as emoções da vida, a gente tira a vida da vida. Sobra o quê? Vale a pena viver? Quando você começa a tirar tudo, tira o medo, tira a emoção, tira a paixão, tira a alegria, tira o frio na barriga, a vida fica vazia. E, bem, convivendo com esse cenário, uns meses depois eu me toquei que eu tinha uma grande metáfora. Eu falei, puxa, essa é uma metáfora para o momento que a gente está vivendo. Porque eu cansava de sair com as minhas amigas e ouvir delas o seguinte, eu não quero mais me apaixonar, não quero namorar, não quero me envolver, porque eu não quero mais sofrer. Aí a gente começa a observar as agências de relacionamento, as pessoas se relacionando com bot, namorando com IA para não sofrer mais. Ou eu tomo antidepressivo também, sou de uma família de depressivos, então não estou aqui criticando, né, o remédio, eu acho que ele é muito maravilhoso para várias pessoas, em vários aspectos, mas acho que a gente pode também falar sobre uma sociedade que se medica demais, né, que se protege para não sentir, que se anestesia para aguentar uma carga de trabalho excessiva. Então, eu entendi que esse coração carregava, poderia levar para o livro essa metáfora, a metáfora de se proteger, de fugir das emoções. E aí a gente assiste essa jornalista, né, que foge de uma vida caótica em São Paulo, né, do ambiente do jornalismo, que ela fala que é todo dia revirando a matéria tóxica da realidade, e ela vai se isolar numa casinha no interior, para não falar com ninguém, para não se apaixonar, né? Até quando ela sai à noite, ela procura para transar, já que a Siririca foi mal sucedida, um cara que ela olha e fala, nossa, esse, eu vou nesse, porque esse daí não vai fazer meu coração bater. É tudo que eu não gosto num homem. Bem, aí coisas acontecem, né? Sim, coisas acontecem. E aí eu acho que ela vai sacando, eu vou ler um trechinho para você, mas vai sacando as emoções e como mede emoção, né, na vida. Então, ela tem aqui, a que emoções ele se referia? Qual era o critério para medi-las? Acho que nem ele sabia, por isso evitou fazer qualquer detalhamento, talvez pensando que alguma razão que cada um tem o seu gradiente. Ao ver uma vitrine, lembrei que faltavam 2 selos para eu completar a tabela e ganhar um jogo completo de panelas antiaderentes e sentir certa euforia. Isso era uma emoção média ou fraca? Quantas coisas uma pessoa sente em 24 horas? Eu não podia nem imaginar a exaustão de sopesar emoções por todo um dia, por toda uma semana, por 3 meses. Então, tem esse medir emoções que ela começa a ter. E eu acho curioso, porque a Maria João, tem essa personagem que é a Maria João, e tem a Sara. A Sara é uma personagem que ela encontra quando ela vai para a cidade do interior, ficar na casa que era da avó. E a Sara, ela tem um filho doente, que é o Nico, e o Nico tem um linfoma gravíssimo, e elas duas eram amigas de infância e se encontram nesse momento. E a Sara e o Nico, assim, eu percebo pelo livro, acho que eu nem tinha falado isso, mas ontem, conversando com outro leitor, ele falou isso. Você já percebeu que a Maria João tem uma relação muito mais infantil com a doença dela do que o Nico e a Sara? E aí fiquei pensando até se não era porque a inspiração, né, tinha sido uma relação mais infantil com a doença, e a relação da Sara talvez seja o seu sentimento em relação à sua filha colocado no livro. Foi isso?
É tão legal, né? Porque você não sabe o livro que você escreveu. Depois o livro começa a circular e os leitores se contam. E os leitores leem de maneiras muito diferentes. Isso também é fascinante. Eu acho que tem várias coisas aí. Não, eu acho que a narradora vê de uma maneira mais infantil a doença, porque a narradora é uma mulher mais seca e mais centralizadora, talvez, né? Mas eu quero contar um pouco da Gênese, e aí a gente volta para amarra essa pergunta, porque depois que eu decidi escrever, né, sobre esse coração como metáfora e criei essa personagem que tem que se isolar das emoções por 3 meses, eu falei, pronto, eu já tenho um livro. Eu não preciso mais história do que isso. Mas faltava sanduichar na história uma coisa que era muito importante para mim, que é a dor da mãe que vê o filho adoecer, que é muito duro. E não só a minha, né? Peregrinando por hospitais, por centros de cura, eu observei muitas outras mães e pais, né, vivendo essa situação. Então, precisava colocar isso no livro de alguma maneira. Então, o livro nasce e ganha essa segunda parte para entrar a dor da mãe que vê o filho adoecer. Teve uma coisa muito bonita também nesse processo. Eu adoro isso na literatura, eu chamo do poder oracular da literatura. Às vezes a vida se amarra com o que a gente está escrevendo de uma maneira tão bonita, porque bem quando eu fui embora de São Paulo, fui para Curitiba, mudei, para passar um tempo, enfim, por questões pessoais, foi exatamente nesse momento que a minha narradora também vai para uma cidade do interior, também vai para uma cidade pequena. As pessoas perguntam, você foi para escrever? Você escreveu porque você estava lá? Eu nem sei, porque as coisas aparecem de uma maneira muito amarrada. Isso acontece em vários livros. As coisas começam a se casar na vida, né? A Rosa Monteiro fala isso também, né? Vida e livro entram num vórtice e começam a se misturar de uma maneira que você não sabe o que vem da onde. E eu fui para Curitiba, né? E ali eu também encontrei mulheres que me inspiraram a escrever essa personagem Sara, que eu considero uma mulher muito madura. É uma mulher muito diferente da narradora. É uma mulher evangélica, não é evangélica, ela é flex, ela é católica evangélica. Eu fiz assim porque eu não entendo muito disso, então eu falei, vai ser muita pretensão eu dominar tudo isso tanto, vou fazer ela flex. É uma mulher não fala sobre política diretamente no livro, mas de uma orientação ideológica muito distinta da narradora, e que tem esse filho. E é uma mulher, eu acho que ali eu também queria falar um pouco sobre essas amizades difíceis, as amizades que tiveram esse embate no Brasil de 2022, que foi o ano que eu estava em Curitiba, e como eu descobri nessas pessoas que, às vezes, tinham opiniões políticas tão distantes de mim, tão diferentes, relações difíceis, né, de engatar, mas que, às vezes, eram pessoas que, na hora do vamos ver, e na hora que eu precisei, e que a narradora precisou, era ela que estava lá. Então, essa personagem, Sara, mãe do Nico, ela está muito lá para Maria João, ela que segura as pontas, e eu acho que ela é uma mulher muito madura, porque ela é uma mãe solo, carregando um filho sozinha, e tem esse menino, que eu diria que dos 3 personagens principais do livro, da Maria João, da Sara e ele, é a visão mais madura sobre corpo, adoecimento, fé e morte, inclusive. E esse menino tem uma visão tão madura, por quê? Porque eu fui atrás de descobrir que visão é essa. Isso me intrigava, né? Os livros, eles são, para mim, um pretexto para eu sair estudando e lendo e pesquisando coisas que me inquietam, me fascinam e que eu não domino. Então, quando eu decidi fazer esse menino com esse linfoma, eu tinha uma pergunta: como é que essas crianças que estão deparadas, né, com uma morte que pode acontecer, como é que elas se comportam, o que elas pensam, o que elas sentem, né? E aí eu fui atrás de um médico, que é toda uma outra história. Foi muito difícil achar um médico que me ajudasse, porque os médicos que tratam disso geralmente estão ocupados com questões muito urgentes e não queriam parar para se debruçar e trabalhar comigo no livro, mas depois eu posso falar mais disso. E esse médico, Felipe Melo, ele falou assim, essas crianças costumam ser muito mais maduras do que os seus pais, no sentido de encarar a doença e a iminência da morte. Então, eu trouxe isso para o livro, essa maturidade do menino, que é uma maturidade que parece que está em muitas crianças e que enfim, que é uma maturidade muito maior do que a da Maria João, né?
Eu falei que a Maria João é infantil, mas eu me identifico com ela, tipo, 100%, tá? Só para falar que infantil sou eu também. A Maria João, quando ela faz exame, ela entra 130 milhões de vezes para ver o resultado, sabe? E ela fica preocupada se eles não vão achar que é um hacker que invadiu. Eu sou igual, eu acho que um dia já deviam me ligado a mais para perguntar se está tudo bem comigo. Assim, se eu não devia... Então, tem essa identificação que é muito louca. Mas você falou ali do Dr. Felipe Melo, que é o médico do Nico, é isso? Você pagou a consulta dele ou você ficava só no celular? Como foi? Ele não quis que eu pagasse. E eu acho que ele merecia. Porque tem uma coisa... Das coisas bonitas... Tem tantos amigos queridos aqui. Das coisas bonitas da literatura também é que, assim, aí eu falo, eu sou ateia, nunca acreditei em Deus. Esse livro foi uma busca, né, por uma fé que eu nunca tive e tal, isso e aquilo, mas às vezes eu acho que para uma ateia eu acredito em coisa demais. Porque, como eu sempre conto também, eu tenho sinais para escrever o livro. Então, da mesma maneira que quando eu estava escrevendo Sweet Tóquio, aconteceu a situação da babá, né, que foi presa lá e deixou bebê e tudo aquilo para mim foi um sinal, Giovana. Escreve esse livro, Sweet Tóquio, porque essas histórias dessas mulheres têm que ser contadas. Depois eu fui tomar ayahuasca e eu tive uma visão linda. Amo a Teia. É. Daqui a pouco eu vou tirar um tercinho do bolso. Depois eu fui tomar ayahuasca e eu tive uma visão linda, porque eu estava com aquela... Eu não fui tomar ayahuasca para pensar em literatura, porque minha vida pessoal é sempre tão mais complicada que eu não vou lá para falar de trabalho. Mas eu tive uma visão linda, porque eu estava começando a escrever Sweet Tóquio e eu vi o livro coberto de borboletas azuis. Eu falei, vai, Giovana, que vai dar certo. Depois a Todavia me traz o livro com uma borboleta azul na capa, hein? E, para batida só, eu estava muito vacilante na escrita. Escrevo, não escrevo, escrevo, não escrevo, como eu já expliquei para vocês. E aí eu fui ir atrás dos médicos, e eu marquei várias consultas, e os médicos não queriam trabalhar comigo, porque, pela primeira vez nesse livro, eu precisava de uma construção de personagem conjunta com o médico, porque era de alta complexidade. A minha linha narrativa dependia do tempo que dura o desenrolar da doença do menino, de como esse tratamento é feito, de detalhes do dia a dia, que, assim, eu tinha que construir o personagem com o médico. E aí, não conseguia os médicos, e aí eu fui para a Flip, já assim, desencantada, acho que esse livro não vai dar certo, os médicos não querem me ajudar, isso e aquilo. E aí, na Flip, eu estava lá numa pista de dança, e o Antônio Cherchenesky falou, vou te apresentar uma pessoa, um fã seu. Falei, lá vem mais um escritor, né? E aí, o que você faz? Eu sou hematologista. Falei, pronto. Então, é você mesmo. E aí, eu e Felipe sentamos depois, por 3 horas, e criamos juntos o personagem. E depois eu incomodei muito ele, porque a cada cena que eu escrevia, no meu celular era salvo, né, médico do Nico, Felipe, o Nico está indo num lugar cheio de gente, ele precisa usar máscara, ele pode comer tal e tal comida. Eu nunca paguei essa consulta porque ele não deixou, mas eu fiz um almoço para ele na minha casa, e nesse dia minha filha ficou, inclusive, com ciúmes, porque ela já estava curada, e ela falou assim, mãe, não tenho nenhum médico, e o do personagem vem almoçar na nossa casa. A Eva tem razão, gente. Falando da fé, que eu acho muito... Você falando que é ateia, eu também sou muito, mas leio horóscopo todo mês, aquela coisa, né? Mas eu acho que esse livro me fez mudar a minha visão de fé. Quando a Sara entra como personagem, ela... Eu amo que a Giovana é super fina falando, né? Ela tem uma posição política divergente da outra. Ou seja, ela reaça, pacas, né? A Sara. Enfim, eu julgo a Sara muito quando ela entra. Para mim é tipo, gente, a Sara é reaça, a Sara acredita em tudo, a Sara vai na unidade de cura, a Sara tá louca. Só que a Sara, ela acredita nas pessoas, a Sara acredita em tudo que pode acontecer. E isso me fez eu começar a me identificar muito com a Sara, e eu, que me dizia uma pessoa sem fé, passei a achar que eu tenho muita fé. Porque ter fé na arte, ter fé nas pessoas, talvez seja uma fé maior ainda, né? Porque é uma coisa tão barra, e a Sara tem essa fé. Então, queria perguntar como é que foi esse caminho da fé também, porque... Você trouxe a fé para mim, pastora Giovana. E se a fé é um pensamento, uma emoção ou um sentimento? Até agora não sei responder.
Pois é, então eu sou uma ateia que converte ao não ateísmo. Não, está melhorando. O que é mais louco, a ateia converte ao não ateísmo. Olha, eu acho que foi muito interessante para mim essa busca, né? Porque eu sofri tanto quando eu acordei e entendi que eu precisava de fé para atravessar o momento duro que eu estava vivendo, porque eu cheguei naquele limiar que a medicina não vai mais te atender, a medicina não explica mais, não atende a ponto de um médico no Einstein, né? Porque aí você começa a ir naquela espiral de médicos cada vez mais especialistas falar, olha, vai procurar um lugar aí, um médium, não sei aonde, que eu acho que pode te ajudar. E aí, eu descobri uma coisa que assim, eu queria ter fé do dia para a noite, mas assim como a narradora, e por isso está no livro, né? É uma musculatura que se desenvolve, que nem a gente faz bíceps na ginástica, você não vai ter do dia para a noite essa coisa, né, chamada fé. As pessoas vão desenvolvendo diariamente por muitos anos. Então, foi uma jornada para mim muito curiosa, porque eu fui tentando ter fé. Tem coisas que eu coloquei no livro, que centros de cura em que eu estive, e isso também é muito curioso, porque na hora eu falava, eu não quero estar aqui como jornalista e escritora, eu quero estar aqui como uma pessoa que vai abrir o coração, fechar o olho e vibrar, porque as pessoas me falavam, só vai dar certo esse tratamento se você tiver fé, se você se entregar. E aí era muito engraçado, porque eu fechava o olho, começava a fazer o que tinha que fazer, e de repente o meu olhinho abria, eu falava, cara, olha isso, eu vou ter que escrever uma cena com esse negócio. Então, tem esse jornalista e tem esse escritor, né, que nunca desliga. E, no final desse percurso, isso assim está muito espelhado na personagem Maria João, né, falo coisas aqui que são minhas e dela, eu coloco nessa história uma coisa que, para mim, ficou muito forte, que eu entendi que a fé é uma espécie de um êmbolo que a gente traz no peito. Tem gente que nasce com esse êmbolo a ser preenchido e algumas pessoas talvez não, porque eu tentei e não deu certo. Mas é exatamente isso, porque desconsolada numa sessão de terapia, eu entendi que eu tinha uma fé muito grande nas pessoas, que o livro é uma profissão de fé. E que eu tenho uma outra fé que é uma fé bem dura de ter hoje, talvez. Acho que eu tenho até o êmbolo, hein? Porque é uma fé no futuro. Está muito difícil ter fé no futuro, né? Eu sou super envolvida com questões climáticas, a gente está vivendo coisas horríveis, a ascensão do fascismo. E, assim, eu entendo que a fé é uma coisa muito importante, porque a fé é o que as pessoas querem que a gente não tenha, né? Não tenha fé, interessa muito para quem está no poder fazendo as coisas que está fazendo, porque a não fé no futuro, a não fé nas pessoas é a desistência. Então, essa teimosia, esse ter fé, é uma coisa que alimenta a gente e levanta a gente para tentar fazer a mudança, né? Sim. A não fé na política nos levou para o buraco, nesse caso também. Como a fé é complexa, né? Porque a fé cega e alguns tipos de fé nos levam para o mesmo buraco, né? Total. É o equilíbrio da fé agora, a gente vai ter que chegar. Uau. Tem uma parte que ontem eu assisti uma mesa aqui com mediação da Tatiana Vasconcelos, que eu amo, com a Mar Garcia Puig e a Marcela Franco, e elas estavam falando sobre maternidade. E porque essa Mar Garcia Puig é uma deputada que lançou um livro que chama História dos Vertebrados, e ela foi eleita deputada na Espanha no mesmo dia em que ela teve filhos gêmeos. E aí ela passa por essa loucura. E eu fiquei pensando também como a maternidade não é um ensinamento de fé muito grande. Porque até no livro você fala, tem essa cena aqui que ela fala, de repente eu me entregava. Sei lá para quem ou para quê, mas me entregava. E como era bom. Será que a fé é isso? Entregar o controle? Sentir o alívio de entregar o controle? E eu acho que o entregar o controle nos é ensinado muito, né, na maternidade e na doença. Então, eu acho que você teve uma aula de fé gigantesca, talvez, não? Acho que sim, né? Estou melhor. Estou melhor pelo tempo que passa e a gente vai se entregando, né? Eu ia morrer, né, no caso, porque ela falou isso, né? Porque ela ficou falando muito sobre hipocondria e sobre tudo isso. Então, sobre essa relação de tentar controlar e que a maternidade é um pouco entender que você não vai ter o controle nenhum sobre isso. Eu acho que a maternidade ela teve um papel muito importante na minha vida e por isso meu primeiro livro é dedicado à minha filha Eva, porque eu sempre quis ser escritora, né? Como eu falei, desde os 8 anos eu já queria fazer isso.
Mas, bem, fui fazendo outras coisas porque a vida pede, né? Eu vim de um lugar super conservador, onde era impensável ser escritora. Imagina, filho artista aqui de jeito nenhum. Então, eu fui criada nesse cenário, eu fui a mulher que não tinha coragem de se dizer escritora, eu fui ganhar dinheiro em outras coisas, tive que me virar, fazer jornalismo, publicidade, mas eu sempre falo que eu era aquela escritora que escrevia dentro do armário, eu escrevia nas madrugadas. Antes desses romances que eu tenho publicados, eu escrevi livros que eu joguei fora, vários. Eu escrevi muito, eu escrevi a vida inteira. E por que eu estou falando isso? Porque eu não tinha coragem de publicar, eu nunca achava que os meus textos estavam bons, eu nunca conseguia terminar os meus manuscritos, porque a literatura era a grande paixão, e é da minha vida, e ela estava num altar tão grande, ela era uma coisa tão sagrada, que eu nunca me senti à altura. Meus livros nunca estavam bons o bastante. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu engravidei e a minha filha nasceu. E aí, quando a minha filha nasceu, não dava mais tempo de ficar nesse lugar extremamente controlador, autocentrado, de não, ainda tem que melhorar, ainda tem que mudar esse final, esse livro ainda não está pronto. Quando a minha filha nasceu, nasceu minha voz narrativa. Porque as coisas que eu precisava elaborar e colocar para fora eram tão fortes que eu não estava mais tão preocupada em ser o texto perfeito ou não perfeito. Eu gravava, às vezes eu nem escrevia, eu amamentava, gravava com gravador os trechos, depois transcrevia, nem preocupada se alguém ia ler. Era tipo, cara, eu só preciso escrever, escrever, escrever para tirar essa dor de dentro de mim. Então, eu acho que a maternidade ela também redimensiona a importância das coisas. Então, se a literatura era essa coisa enorme, inatingível, nasce um filho, a literatura fica do tamanho que é. Uma coadjuvante muito importante na minha vida, mas não maior do que a vida, né, que é trazida para dentro da vida. Então, eu agradeço a minha filha pelo nascimento da minha voz narrativa, pelo nascimento de uma feminista muito mais fervorosa dentro de mim e pela paixão que eu tenho pelas mulheres e pela escrita feita por mulheres e por tudo que acontece quando a gente permite que essa conexão afetiva aconteça dentro de nós, né? Super. Uma coisa que a gente não falou e que é maravilhosa no livro são as 3 vírgulas. O livro ele tem uma pontuação que você começa a ler aquilo, às vezes, a primeira vez que aparece, você fala, ih, escapou, né? E, com o tempo, você vai entendendo que aquilo tem as batidas do coração. Em que momento que você achou isso? E como foi isso na hora que você mandou a primeira versão do livro, se não te estranharam? O meu editor está aqui hoje, não sei onde ele está, ele se perdeu por aí, o André. Tá ali, o André. O André Conte, quando ele recebeu o manuscrito desse livro, ele me mandou uma mensagem falando, você mandou o arquivo corrompido para mim. E não era isso, o arquivo não estava corrompido. Então, vou contar a história das vírgulas. Eu comecei a escrever o livro e essa personagem, toda hora, ela tinha uma taquicardia, toda hora o coração dela disparava, né? Ela estava com a doença muito pulsante dentro dela. E eu, naturalmente, tinha que marcar isso para o leitor, né? Para o leitor entender que estava ligado às emoções. Então, vi tal coisa, vi tal pessoa, meu coração disparou. Aconteceu tal coisa, meu coração disparou. E aí o texto começou a ficar com uma repetição muito incômoda para mim. Toda hora era meu coração isso, meu coração aquilo. Além da repetição ser incômoda, quando não é proposital na literatura, a gente sabe que ela suja um pouco o texto, além desse incômodo, o coração também é uma palavra tão usada, né? Quase gasta, né? Às vezes na literatura, no que a gente escreve. Bom, e eu comecei a pensar, isso não está legal, eu preciso dar um jeito nesse negócio, mas não sabia como. E aí, na época, eu estava estudando na Federal do Paraná com o Caetano Galindo, e a gente estava lendo Ulisses, do Joyce. E assim, né, Ulisses, é aquela aula de tantas coisas e de uma grande liberdade criativa, né? Tem um ponto final nesse livro que tem um tamanho fora da média. E, fazendo essa aula, eu pensei, bom, se não existe um recurso que resolva para mim essa repetição, talvez eu deva e possa inventar um recurso. O que é sempre muito legal, né? Porque o escritor está sempre querendo inventar alguma coisa nova que, às vezes, pode dar certo ou não, né? E aí eu tive essa ideia de marcar as batidas do coração com as vírgulas, né? Então, quando ela tem um susto pequeno, você lê a frase e vão ter 3 vírgulas. Quando ela tem uma situação muito estressante, vão aparecer 10, 15 vírgulas no final da frase. E eu acho que no começo é confuso para alguns leitores e depois vira um código
que eu acho que é muito gostoso, porque é legal quando o livro cria alguns códigos de cumplicidade com o leitor, e aí eu acho que deu certo. Sim, e falando nisso, né, você falou sobre essa liberdade criativa, né? E ter essa liberdade também é uma conquista, eu acho. Eu imagino que a Giovana, que escreveu o Teta Racional, ia ter muito mais pudor em colocar, em inventar algo, que é uma coisa que você hoje, acho que no Batida Só, já sendo uma escritora, assinando escritora, tem essa segurança na hora de criar. Ah, com certeza, né? Eu acho que o escritor vai crescendo a cada livro, vai crescendo a partir da resposta dos leitores, né? Então, se eu era uma escritora muito insegura e vacilante, apesar de desesperada na Teta Racional, eu estou cada vez mais tranquila num certo aspecto do domínio técnico, mas também sempre com frio cada vez maior na barriga, porque os livros vão sendo lidos por mais pessoas. Os livros começam a viajar para outros países, então eu não fico pensando muito nisso, porque eu acho que isso contamina o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente não deve ficar pensando o que vão achar. Será que esse livro vai vender não sei aonde? Você tem que escrever o livro acreditando naquilo que você acha que é bom. Mas também você começa a pensar em como os livros, depois que eles estão prontos, primeiro, no que você está falando para os leitores, porque eu acho um grande privilégio você estar na mesinha, né, de tanta gente num país. Então, o que esse livro está falando para essas pessoas num país que tem tantas questões como o Brasil, que precisa discutir tantas coisas? Né? Será que esse livro tem relevância? Então, isso eu gosto de pensar, né, que o livro tenha relevância. E é muito interessante ver a viagem dos livros, que agora eu acompanho, quer dizer, como as nossas questões são lidas fora do Brasil. Como é curioso e triste chegar com um livro que nem Sweet Talk em Portugal, para ouvir da plateia que nós exportamos o quarto de empregada brasileiro para os novos prédios de Lisboa, porque os brasileiros foram para lá com as suas babás vestidas de branco e exigem um quarto de empregada. Então, eles que já não faziam mais isso, estão fazendo os quartos de empregada. Então, é um retorno duro, né, que eu tenho algumas situações, ou alguns países em que, por exemplo, o Sweet Tóquio é taxado como um livro muito esquisito, porque, meu Deus, como é possível que tenha uma empregada trabalhando 15 dias por mês para tirar uma folga? Então, tudo isso para dizer que a cada livro a gente vai começando também a aguçar o nosso olhar para novas leituras. Isso, né? Você falou do Sweet Talk. O Sweet Talk saiu naquela lista dos livros mais aclamados, né, do New York Times. E eu fiquei pensando nisso na hora, na tradução e como isso chega lá, né? Porque é uma vivência muito diversa, é uma vivência muito diferente. Aí acho que você deu dois exemplos bons de Portugal, de como eles recebem isso, né? Porque não é algo, é uma coisa nossa que a gente está exportando e isso está no livro e chega lá de uma maneira as pessoas, né? Para estar na lista, acho que é um livro que foi bem recebido, apesar do... Eu acho que foi muito bacana, né? Em geral, a gente tem muito pouca penetração. Por exemplo, eu sempre penso que o Brasil tem uma literatura maravilhosa, historicamente, está fazendo uma literatura muito potente e ainda é muito pouco publicado lá fora. Considerando o que a gente está fazendo hoje, que eu acho muito relevante a escrita aqui no Brasil hoje. A gente está vivendo um momento que eu imagino que um dia a gente vai olhar para trás e vai falar assim, foi muito rico o que aconteceu naquele período. Né? Então, eu acho que a gente merece muito mais espaço lá. Eu acho que nos Estados Unidos, Sweet Talk, até surpreendentemente, foi um livro muito bem entendido. Né? Os Estados Unidos, como tem uma questão racial também muito pesada, como tem diferenças lá de classe e de situações também que não é a Noruega. Né? Então, ele foi um livro muito bem aceito e tem países que dão outras leituras. Então, por exemplo, na Espanha, é um livro lido muito na chave do feminismo, da desconstrução da maternidade, da crítica ao sistema capitalista, né, que é muito criticado nesse livro. Então, também tem países que puxam vieses um pouco diferentes das obras. Um personagem que a gente não falou no Batida Só e que eu acho que é importante, porque tem uma construção bonita, apesar dela não aparecer, é a avó. A avó, quando ela chega lá, eu não acho que a maioria... Quem já leu Batida Só? Olha, que bonito! Que lindo! Obrigada, leitores. Tem uma construção bonita da avó, né? Porque ela descobre uma caixa e descobre os sonhos da avó. E eu acho que ali você está falando sobre os sonhos das que vieram antes e que muitas vezes não realizaram, como a Maria João tem a possibilidade de realizar, apesar de estar vivendo isso, e como nós podemos hoje. Qual foi a intenção na hora de colocar essa caixinha da avó?
A caixinha da avó entrou no livro, né? Os livros eles são invadidos no processo de criação. Tem coisa que a gente não planeja e acontece. Não tinha o plano de colocar isso. Eu vim a tentacionar um livro que cai matando na questão da desconstrução da maternidade, embora eu tenha feito sem pensar nisso, né? Mas veio da crueza da minha dor. Tudo Pode Ser Roubado é um livro que questiona muito. Tem questões de gênero em Tudo Pode Ser Roubado, tem um questionamento muito grande daquela ilusão de que ganhando dinheiro e comprando mais uma casa, um carro, uma obra de arte, seremos mais felizes, né? Que a cenourinha capitalista na nossa frente, que a gente nunca chega lá, né? Nessa felicidade prometida, apesar de ralar tanto. E Sweet Talk, eu acho que era um livro muito feminista. É um livro muito feminista e é um livro de um feminismo interseccional muito pungente. Quando eu terminei Sweet Talk, eu falei, cara, agora eu não quero falar dessas questões, eu não quero passar pelo feminismo, o feminismo está nas minhas colunas, eu já discuto isso em outros lugares, eu quero fazer um livro que passe ao largo de algumas questões, porque às vezes é bom, porque a questão aqui, de novo, é doença, fé, e eu não acho que eu tenho que entrar nessas questões nesse momento. Mas isso é muito bonito também da literatura, porque você começa a trabalhar e, de repente, o seu escritório é invadido. Né? Da mesma maneira que Sweet Talk foi invadido pelo mundo animal, não queria trazer o mundo animal para Sweet Talk, mas os animais surgiram nesse livro para falar da maternidade, para questionar a maternidade como construção social, eu fui para os animais. Quando eu estava escrevendo Batida Só, essa questão, que eu diria que é uma questão do feminismo, colateralmente, entrou também para mim sem querer, porque quando eu decidi que essa personagem não podia sentir nada, ou que ela ia evitar, né, de sentir emoções, a primeira coisa que eu pensei é, eu vou ferrar com ela. Ela não quer sentir, pois ela vai se lascar. Então, o que eu decidi? Eu decidi que ela precisava se apaixonar por uma pessoa, porque se apaixonar é o que vai fazer o nosso coração ficar mais palpitante, descontrolado, né, e fazer as nossas pupilas se abrirem, enfim, tem toda essa bomba química, né, no nosso corpo. Não queria que elas se apaixonassem por um homem e nem por uma mulher, como tem tantos casos de amor nos meus outros livros, porque eu achei que seria previsível. Então, o que eu faço? Em Batida Só, eu faço a Maria João se apaixonar por uma criança. Né? Ela vai se tornar muito amiga desse menino e vai se fascinar por um garoto. Né? Eles vão se tornar parceiros de fé nessa busca. Estou falando isso por quê? Porque, antes disso, eu queria que outras emoções também sacudissem ela. E trancada dentro de uma casa, sem ter contato com ninguém, que outra emoção poderia derrubar ela, fazer ela chorar quando ela não queria chorar. Uma emoção, uma tristeza que também já me abateu, e eu acho que abate muitas mulheres e homens no Brasil quando olham para os seus ancestrais, que é a história das mulheres que vieram antes. Então, quando ela se tranca nessa casa, ela não está falando com ninguém, mas ela descobre no sótão os objetos da avó, ela começa a reconstruir, a partir de objetos, cadernos, pistas que ela encontra lá, mais uma das tantas mulheres que sacrificaram a vida pela família. E ali ela descobre qual era o sonho dessa mulher. Né? Eu dou muito spoiler, acho que eu não vou dar dessa vez. Você já deu? Não, não dei. Não? Não, tudo bem. Tá bom. Então não vamos Não, ela dar. descobre o sonho que estava guardadinho naquela caixa. E aí vocês leem, quem não leu, e descobre qual é o sonho. A gente descobre mais uma mulher que teve uma vida totalmente anulada. E a Maria João, ela não chora quando ela descobre a vovó queria ser tal coisa, né? Ela chora quando ela descobre que ela sequer teve coragem de contar para os familiares o que ela queria ser, né? Quando ela não teve nem a coragem de ousar sonhar o sonho. Né? Não é sonhar, nem ousar sonhar e nem dividir com os outros. Outra coisa que tem no livro que me emociona muito são, primeiro, a epígrafe, que é Belchior, depois tem Caetano Veloso, você cita músicas no caminho, e a música como esse... Por mais que você evite de tudo, a música vai fazer seu coração bater em algum momento. Né? E aí ela cita 2 trechos, o Belchior e o Meu Coração Selvagem tem essa pressa de viver, e o Caetano, 9 out of 10 movie stars make me cry, I'm alive. Queria que você falasse da importância da música para as emoções e que momento você percebeu isso. Eu amo música, né? Eu sei que não sou só eu. As músicas estão sempre muito presentes nos meus livros, porque eu faço playlists para os meus personagens. Por que eu faço playlists para os meus personagens? Porque as playlists elas me dão uma chance de entrar rápido no personagem.
Então, é como, peraí, aquele negocinho da matemática, assim, duas bolinhas com uma intersecção, eu e o personagem, a gente precisa entrar naquela intersecção muito rápido, às vezes. Porque eu sou mãe, então eu escrevo a hora que dá. Então, é assim, nossa, hoje tem 1 horinha para eu sentar e escrever. Pô, você está no meio de um monte de problema, fez a lista do supermercado, foi na reunião da escola, pagou a conta. E aí, de repente, você tem que entrar na pele de uma mulher sofredora, com uma questão existencial enorme. Às vezes não é fácil, né, dar esse salto muito rápido. Então, eu faço playlists de músicas que eu imagino que esse personagem goste, ou de músicas que levam um pouco, me levam para o universo desse personagem, eu escuto essas músicas. Não para escrever, porque aí é muita letrinha entrando e letrinha saindo, mas um pouquinho antes, para colar e ficar lá dentro do personagem. E a Batida Só me levou, invariavelmente, a músicas que falam sobre sentir. Né? O Belchior, que me traz essa epígrafe redonda para o livro, né? E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Caetano Veloso, então achei que tinha que ter um tributo, né, para a música no livro. E é um livro que eu escolho não trazer outros escritores nas epígrafes, porque a terceira epígrafe, quem me trouxe foi um caminhão na estrada na minha frente, que estava lá escrito: ninguém explica Deus. Tem até um trecho que ela fala, é por isso que as pessoas gostam tanto de música, porque emociona. E, nesse contexto, há canções e canções, ritmos e ritmos. Quando dançamos, o corpo não fica sustentando um prato, uma pose, uma conversa. Quem dança se atira de corpo inteiro no sentimento. Para encerrar, eu queria te perguntar qual é a sua bucket list. É bucket list que fala? O Nico e a Maria João, eles têm nesse encontro, o Nico pergunta para ela qual é a bucket list dela, que são 3 coisas que ela mais gostaria de fazer em ordem de preferência. Nossa, mas aí... Você que criou esse negócio. Pode falar 3 coisas que você gostaria de fazer em ordem de preferência. Por essa eu não esperava. Muito. Aliás, foi uma febre, né, num certo momento. Que são isso, né, o que a pessoa quer fazer antes de morrer, que algumas, no caso do Nico, que realmente está com essa perspectiva, vai ser vista dessa maneira, e acho que virou febre na web aí um tempo atrás, porque ajuda a gente a organizar. Porque a gente tem essa ilusão, né, de que vai viver para sempre, que é uma ilusão terrível. A gente vive numa sociedade que fala muito pouco sobre a morte. E isso prejudica bastante a gente. Primeiro, porque a gente não fica paramentado para enfrentar a morte quando ela aparece. Né? Então, enfim, a gente não chega ali preparado para isso. O Tito até tenta ler, mas não consegue, porque ele é criança, mas ele vai tentar ler no livro o livro Tibetano dos Mortos, né? Que é um livro que prepara para a morte. Isso me fascinou quando eu descobri. Eu tive uma boa ideia, a primeira coisa que eu gostaria. Fazer 100 anos. É boa! Porque aí depois, né, tem tempo para fazer qualquer coisa. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de fazer na minha bucket list é minha festa de 100 anos. Então eu vou ter que fazer um pouco mais de 100 para poder estar presente. Então, primeiro item, 100 anos. 105, né? Isso, 5, pronto. Coitada, sacanagem, não quer responder. Eu quero uma coisa bem besta agora, que assim, eu morei alguns anos em Curitiba, agora eu vou voltar para São Paulo, para perto da minha família nuclear, para o meu enteado que está lá, para perto do meu marido, e eu acho que nos próximos anos eu quero viver essa coisa boa, que é estar bem perto de quem a gente ama. E talvez a terceira coisa parece bem bobinha, mas eu estou apanhando tanto para fazer isso. Eu gostaria de conseguir meditar 10 minutos por dia, pelo menos, que é muito mais fácil do que fazer. Eu já fiz coisas doidas, eu já pulei de paraquedas, eu já fiz várias loucuras, mas meditar é muito mais difícil. Bom, queria agradecer todo mundo. Essa foi Giovanna Madalosso. Agora ela vai assinar ali na Livraria Travessa, né? Ela assina saindo daqui, então quem quiser pode ir para a fila lá. E quem não leu Batida Só, leia, que é maravilhoso, e os outros também. Obrigada.
Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!